Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos juntos no só propósito de louvar e engrandecer a esse Deus que é grande e poderoso. E juntos nós podemos vencer, junto com Ele, fazendo a tua obra e esperando que Ele responda a nossas petições em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com oração e pedir a direção em tudo aquilo que vamos fazer. Pai amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje um dia, grandioso Deus, em família, poder estar junto, almoçando, confraternizando e junto, grandioso Deus, agora com o teu povo, poder adorar em espírito e em verdade. E o Senhor, grandioso Deus, atentar em cada coração o melhor louvor. Podemos, grandioso Deus, chegar a Ti como cheiro, louvor a Ti no trono, como cheiro suave. Receba, grandioso Deus, a nossa adoração, e tudo aquilo que viermos a fazer aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoando, grandioso Deus, a mensagem, abençoando as orações, abençoando o louvor, grandioso Deus, que queremos expressar diante do Senhor como adoração, grandioso Deus, por tudo o que o Senhor tem nos feito. Nos deu uma noite agradável, uma noite de comunhão contigo, e nós pedimos, grandioso Deus, a tua direção. Em nome de Jesus queremos te agradecer. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi santo, que foi morto. Santo, santo Ele é. Que foi morto
irmãos permaneçam de pé, os irmãos que puderem, é claro. E estarmos agora fazendo o nosso período de intercessão. Convidar os irmãos que querem vir à frente, orar por algum motivo, né? Ou agradecimento ou pedido, que tragam em seus corações agora o desejo de estarem colocando diante do Senhor como oferta também de adoração os seus pedidos. Alguns irmãos que queira vir, pode vir enquanto nós estivermos lendo a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, filho do irmão Luiz, Natália, neta também do nosso irmão Luiz, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, nosso bairro, Maricá e autoridades. Eu também quero pedir também pelo projeto que nós temos para o mês de agosto, culto nos lares, grupo de estudos bíblicos nos lares. Deus possa já estar abençoando os lares que estarão abrindo suas portas para esses estudos e aqueles líderes que estarão à frente desse trabalho, mas que o Espírito Santo de Deus já possa estar indo à frente, fazendo a obra que Ele precisa fazer, tanto no coração daqueles irmãos que estarão participando desse grupo de estudos, quanto também com os líderes que estarão com essa responsabilidade. E no domingo que vem, nós estaremos realizando o nosso culto na praça. Os irmãos que ainda não participaram desse trabalho podem estar indo ali, participando desse culto. Nós vamos estar de 5 às 6 realizando o culto na praça. E esse projeto está programado também para o mês de agosto. E como nós temos alguns irmãos que nos apoiam nesse trabalho, vindo aqui na igreja, pegar aparelhagem, participando da adoração também. Então, a gente vai estar realizando nesse primeiro domingo já do mês de agosto, nosso culto na praça. Orem também por esse projeto. Nós vamos estar nesse momento orando. Graças a Deus. A irmã Maria Rita está agradecendo a Deus um livramento de uma netinha dela, né? Bisneta dela. Bisneta? Tão novinha assim, já tem bisneta. Ela tem 7 anos e caiu de uma altura de 3 metros. Caiu, bateu com a cabeça, foi para o hospital, mas já está livre, né, de ter sido uma coisa pior, né? Graças a Deus, Deus deu o livramento. Ela está agradecendo por esse livramento. Nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar, por estarmos aqui, por ter nos chamado, Senhor, para esse momento de adoração, quando aceitamos a Cristo como o nosso Salvador. E, Senhor, o Senhor separou esse lugar para que adoradores o procurassem hoje, o adorassem em espírito e em verdade, Pai. Que possamos fazer isso através do Teu Espírito Santo de Deus, nos conduzindo nesse momento de adoração. Abençoe cada irmão que está aqui nessa noite. Toma cada um deles em Tuas mãos, Pai, que Tu possa, Senhor, sondar o coração dos Teus servos e ver a necessidade deles e responder conforme a Tua santa e bendita vontade. Seja com esses irmãos que estão aqui à frente, que trazem, Senhor, em seu coração ou um agradecimento ou um pedido. Nós não sabemos, mas Tu sabes, Pai, que Tu possas estar olhando para os Teus servos, vendo os seus corações e também respondendo conforme a Tua vontade. Abençoe, Senhor, aquelas famílias, aquelas pessoas que nos acompanham no culto pela internet. Pai, muito obrigado, que nós vemos cada vez mais um grupo maior de pessoas ligando, Senhor, os seus aparelhos de celular, os seus notebooks, as suas televisões, para assistir o culto aqui desta igreja. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós temos a intenção não de proclamar essa igreja, não de proclamar os homens, mas proclamar o Teu Evangelho, e que esse Evangelho possa reverberar, Senhor, através
da pregação dessa igreja, Pai, alcançando corações que precisam de uma palavra de salvação. Pai, que Tu possas estar preparando corações para receberem tudo aquilo, Pai, que nós vamos fazer aqui nessa noite, nesse culto, para que a salvação entre nos lares e nos corações, para que almas se encontrem contigo, Pai, no culto dessa noite. E não só nessa noite, mas que o culto dessa noite possa ser visto por outras pessoas em outros horários, em outros dias, e esse culto possa continuar falando aos corações, salvando vidas através da proclamação do Teu Evangelho. Abençoe os nossos projetos, Pai. Abençoe o culto na praça, que tem sido algo que nós temos feito, Senhor, durante muito tempo, e agora nós vamos retornar a fazer esse trabalho. Que Tu possa, Senhor, estar aprovando, Pai, esse nosso interesse por pregar o Evangelho ali naquele lugar. Pai, que Tu possa, Senhor, estar preparando as casas, os líderes, as pessoas que estarão participando dos grupos, Pai, de estudos bíblicos, que haja conversão nesses lares, que haja multiplicação, Pai, nesses lares, e que a Tua igreja possa crescer. Pai, que Tu possas também estar tocando no coração de cada irmão aqui nessa noite, para que eles assumam, Pai, um compromisso cada vez mais pessoal contigo, Pai, cada vez mais forte, para que a nossa aliança contigo cresça cada vez mais, o nosso conhecimento do Senhor cresça cada vez mais, a nossa intimidade com o Senhor cresça cada vez mais. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, e você tem uma oportunidade de louvar ao Senhor com seu dízimo e com a sua oferta, e também com a sua vida.
que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, em tua presença, em tua presença, teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer somente em ti, descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Podemos assentar, irmãos. No terceiro domingo do mês de agosto, nós estaremos comemorando mais um aniversário de ministério. Então nós queremos já convidar os irmãos para estarem nesse dia aqui conosco. Vai ser logo depois do Dia dos Pais, seria no Dia dos Pais. Mas a gente sabe que é difícil para alguns irmãos deixarem suas famílias, às vezes reunidas um dia todo, né, comemorando essa data festiva, e estarem aqui na igreja. Então nós resolvemos levar esse dia da comemoração do aniversário de ministério para o terceiro domingo. Então os irmãos já vão aí se preparando para estarem aqui com a gente, comemorando. Nós vamos ter uma atividade especial nesse dia. Então eu convido já os irmãos para estarem aqui conosco, para estarmos juntos comemorando essa data. O tema da nossa mensagem é um encontro muito importante. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um cântico. Eu não sei se os irmãos ainda estão aqui apostos aqui para estarem tocando e cantando esse cântico que é muito conhecido, muito antigo, que diz: nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Vamos lá? Vamos louvar ao Senhor. Podem ficar sentados como estão? Pedir o grupo que venha à frente e nós entoemos esse cântico. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Não estava programado. Eles nem sabiam que a gente ia cantar esse cântico, né? Não falei nada para eles. Mas é um cântico muito bonito, que nos faz lembrar de momentos onde nós cantávamos isso e queríamos muito que alguém tivesse um encontro com Deus, alguém da nossa família, alguém amigo nosso, que ele entendesse que esse é o maior encontro que nós podemos ter nessa vida. E a partir desse encontro, nós temos a nossa vida transformada e transformada para muito melhor, tá?
Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Não botei não. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Se nós aproveitarmos esse, vai ser para toda a eternidade, tá? E nós vamos estar lendo o texto que está em João, capítulo 4, versículos de 1 a 25, de 1 a 26. Conta uma história muito conhecida para todos nós crentes em Cristo Jesus, que foi um encontro com alguém que não tinha muito valor. Alguém que não tinha muita consideração, alguém que não era tão importante para aquela sociedade, mas para Jesus era. E no seu calendário já estava marcado um encontro com essa pessoa tão especial para Deus, tão especial para Jesus. João capítulo 4, versículos de 1 a 26. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me,
porque a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações na reflexão dela, no nome de Jesus. Amém. Não sei se as crianças já saíram para o culto, né? Já saíram, né? Então eu esqueci de pedir, né, para que elas fossem para o seu culto, mas já foram. Deus abençoe ali o trabalho feito pelas nossas irmãs e cada coraçãozinho que estiver ali ouvindo da palavra. Interessante nós vermos aqui o contexto histórico. Jesus, ele, naquele contexto histórico, ele ia de encontro à maioria dos conceitos que existiam ali na época. Por exemplo, os doutores da lei, aqueles que pregavam a palavra de Deus, que anunciavam a palavra de Deus, eles tratavam algumas pessoas de uma forma muito especial. Por exemplo, as pessoas ricas que vinham oferecer os seus sacrifícios a Deus, aqueles que traziam um boi, um touro, né, que trazia ali um animal grande, aqueles sacerdotes, eles recebiam aquelas pessoas com o maior prazer, né, maior carinho, maior deferência, né, como aquela pessoa ali, ela é uma pessoa especial, porque ela tem dinheiro, Deus abençoa essa pessoa, é o Deus da prosperidade. Então aquela pessoa era próspera porque Deus assim a fazia. E aquelas pessoas que eram cultas, eram doutores da lei, aquelas pessoas, elas tinham cuidado até de não se contaminarem com aquelas pessoas que eram mais pobres, por exemplo, tá? Aqueles mestres da lei, na parábola do bom samaritano, nós vemos ali levitas, sacerdote, passando por aquela pessoa que estava ferida, não dando nenhuma atenção, porque não queriam se contaminar com aquela pessoa. Era o contexto daquela época. Jesus não. Jesus era totalmente diferente. Jesus, quando ele prega o sermão da montanha, ao invés de vir um doutor da lei em seu encontro, quem foi o seu encontro? O leproso. Ele saiu em meio à multidão, rompendo aquela multidão ao encontro de Jesus, e aquele homem humildemente vira para Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E aí Jesus, ele toca naquela pessoa que para o mestre da lei, para um homem religioso da época, para um doutor da lei, ele jamais faria aquilo, porque aquele homem o tornaria cerimonialmente impuro. E nós estamos falando dessa realidade aqui, desse encontro que foi marcado por Deus. Nós vemos que Jesus, ele tinha um encontro com uma nação, com um povo, melhor dizendo, que era considerado cerimonialmente impuro. Mas a primeira coisa que nós vemos no texto é que diz, no versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Quando a gente vê esse versículo aqui escrito no Evangelho de João, a gente pode passar desapercebido sem conhecer o contexto daquela região. O judeu, ele evitava passar por aquelas terras, porque só em passar por aquelas terras, eles achavam que estavam já cerimonialmente impuros. Se eles encontrassem com algum samaritano, e aqueles samaritanos viessem ao seu encontro, só em passar por eles, aquilo poderia prejudicar a vida espiritual deles. Eles achavam assim. E por essa
forma dos judeus também, eles se relacionarem com os samaritanos, isso causava uma inimizade também do outro lado. Samaritanos também, eles quando viam uma caravana de judeus, muitas vezes elas eram atacadas e os judeus eram mortos, porque os samaritanos não queriam que eles passassem também pelas suas terras, e essa animosidade, ela começou a surgir, infelizmente, na divisão do reino do norte e do reino do sul, onde Samaria virou a capital do reino do norte e Jerusalém a capital do reino do sul. E logo quando eles se dividiam, já aconteceu ali uma iminência de guerra, e eles travaram guerra entre si, povos irmãos travando guerra entre si. E o que aconteceu? Isso foi passando pela história, até chegar um momento em que a nação o reino do norte é levado cativo, depois vem aquele povo se tornando mestiço, porque quando a Assíria conquista a capital Samaria, traz estrangeiros e há ali uma mistura entre raças, e aquele povo se torna um povo mestiço, e também o misticismo religioso passa a ser adotado naquela região, onde Deus era adorado, mas também os cultos pagãos também eram feitos naquela região. No momento em que Israel volta do cativeiro, Judá volta do cativeiro, né? Há também a construção do templo em Gerezim, pelos samaritanos. Por quê? Eles falavam que também não era próprio aos samaritanos adorarem em Jerusalém, o local de adoração era em Gerezim, e o Monte Moriá, onde estava construído ali o templo dos judeus, passou a ser reconstruído também na volta do cativeiro babilônico. Ali os judeus também tinham aquele lugar como centro da adoração, assim como em Gerezim era o templo dos samaritanos. Mas ali, no templo de Gerezim, havia misticismo. E os judeus, eles odiavam esse tipo de adoração, e eles odiavam aquele lugar. E quando uma caravana de judeus tinha que passar por Samaria, por aquele trajeto, eles desviavam o caminho, pegavam o lugar mais distante, e a rota era muito mais distante do que aquela rota que iria em caminho reto. Mas ali era necessário Jesus passar para ter um encontro com aquela mulher. E logo depois também ter um encontro com aquela região onde habitavam samaritanos, que fazia parte daquela região de Samaria, e pregar o evangelho do reino àqueles samaritanos. Jesus estava fazendo completamente diferente daquilo que aquela sociedade fazia. E olha, Deus ele tem a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Deus, ele tem um encontro especial com cada ser humano, independente de como a sociedade veja esse ser humano. Mas essa pessoa, ela não tem importância nenhuma, essa pessoa já errou muito, essa pessoa não é um exemplo de vida, essa pessoa vive em tal lugar assim, essa pessoa nasceu e é assim. Essa pessoa vive numa cultura onde eles já estão acostumados a adorar a deuses pagãos, a entidades demoníacas. Deus tem um encontro marcado com todo ser humano, independente de onde ele seja, independente de como ele é, de onde ele vem, de como é a sua vida. Eu me lembro de uma vez,
um irmão dá um testemunho em que ele estava num lugar, um culto, onde o inimigo era adorado ali naquele culto. E ele tinha a família dele que orava por ele. Era esse homem, esse rapaz, não era evangélico, mas a sua família orava por ele, orava pela sua vida. E naquele momento ali, daquele culto ali dedicado a uma entidade, ofereceram ali uma bebida a cada pessoa que estava ali participando daquela roda. E quando chegava nele, aquela pessoa que ia servir a bebida pulava ele e entregava a bebida para uma outra pessoa. Isso aconteceu em algumas vezes que aquela bebida rodava ali por aqueles participantes. E depois ele perguntou para aquela pessoa: por que você me pulava? Ela: eu te pulei. Então não é para você estar aqui, porque você não é daqui. Porque é Deus que está impedindo que você prove dessa bebida e você participe desse lugar, porque Deus tem um propósito na sua vida, dentro de um lugar onde as pessoas estavam adorando a uma entidade demoníaca. Olha como é que Deus faz. A pessoa estava vestida ali, própria para aquela ocasião. Aquela pessoa estava separando aquele dia para aquela ocasião também, para aquela adoração, mas havia um povo que estava orando e intercedendo por aquele rapaz. E hoje em dia esse rapaz é um pastor Marcelo, da primeira igreja batista em Várzea das Moças. Ele contou uma vez esse testemunho em um dos cultos que eu participei. Hoje ele é uma pessoa reservada para pregar o evangelho do reino de Deus. Olha como é que Deus, ele tem um encontro marcado nos lugares às vezes mais inusitados, não é verdade? Pessoas que se convertem ali na hora de estar se envolvendo com drogas, na hora da prostituição, na hora da marginalidade. Deus, ele toca no coração daquela pessoa de alguma forma, vai lá alcançar aquela pessoa. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, e ele vai nesses lugares, independente de onde seja esse lugar. Ele fala nesse contexto para quem? Para um dos piores seres humanos daquela época, pelo menos daquele contexto social, né? Que era um homem que era cobrador de impostos. Ele vai na casa de Zaqueu, e as pessoas também que eram esses fariseus que estavam aqui observando o que Jesus estava fazendo, batizando, e estavam atrapalhando o ministério de Jesus. Espera aí, estão atrapalhando aqui, tá bom, mas tem lá um poço onde uma mulher precisa ser visitada. Aquela mulher é importante, mais importante do que esses homens que estão rejeitando o meu ministério. Ele sai dali e vai pregar aquela mulher. Depois ele, daquela mulher, entra naquela vila, naquele vilarejo, prega aos habitantes daquele lugar. Aquelas pessoas se convertem à pregação do evangelho de Jesus Cristo, e aquele lugar era importante para Jesus, porque aquelas pessoas estavam abrindo seus corações para a palavra de Deus. O horário marcado foi aquele poço, foi com aquela mulher. No calendário de Jesus, aquela mulher era alguém muito importante para ele. Aquele dia era muito importante para aquela mulher. Quem marcou esse encontro? Foi aquela mulher? Foi Jesus, foi Deus. Ele é que marca um encontro conosco. Em segundo lugar, um encontro muito importante, porque demonstrou a importância de Deus com relação àquela pessoa. É isso que a gente falou, né? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Duas coisas desprezadas naquele contexto social da época. Eu sou
mulher. A mulher, como os irmãos já conhecem na palavra de Deus e nos contextos que nós pregamos aqui, era alguém muito desvalorizado naquela sociedade. Era uma pessoa que não tinha valor nenhum. A mulher era tão desprezada que estava acontecendo com ela uma coisa que não era culpa sua. Ah, não, aquela mulher, ela devia ser muito difícil, porque aquela mulher já tinha tido vários maridos, e aquela mulher, ela se divorciou desses tantos maridos, e agora estava vivendo com alguém em concubinato, que era algo também do contexto daquela época, e aquele marido não era o seu. Ah, mas essa mulher então não era fácil, não. Não. Quem dava a carta de divórcio, segundo a lei daquela época, era um homem. A mulher não dava carta de divórcio, não. E olha, não era por causa da culpa da mulher, não. Se o homem enjoasse da mulher, se o homem não quisesse mais a mulher, ele chegava com a carta e falava assim: toma a tua carta de divórcio e vai embora. Era assim. Era assim que aquela mulher era tratada, era assim a importância daquela mulher. Nós vemos a importância daquele povo para o povo judeu. Encontrar-se com um samaritano era algo desprezível. Cerimonialmente você se tornaria impuro. Você em ver um samaritano já te fazia mal para o judeu. Essa era a importância daquela. Mas Jesus chega naquele poço, senta ali, espera aquela mulher vir, falou assim: ó, me dá água. Jesus ia beber uma coisa que vinha da mão daquela samaritana. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aquela mulher, ela era desprezada pela sociedade e desprezada também em sua vida, né? Porque ela já tinha passado pela mão de 5 pessoas, e aquelas pessoas tinham desprezado aquela mulher. Olha o contexto de vida dessa mulher. Olha como é que essa mulher era tratada pela sociedade. Olha, tem muitas pessoas que endurecem os seus corações. Tem um esfriamento dos seus corações por causa de tudo aquilo que a sociedade também faz com a sua vida. Pessoas que vieram de famílias onde o sofrimento dentro daquela família foi muito grande. Pessoas que foram abusadas sexualmente do seu pai, ou de um tio, de algum parente seu, no contexto da própria família. Aquela pessoa, ela saiu dali já com marcas profundas em sua vida, passando por um momento psicológico muito grande desde cedo, na mão dos seus próprios parentes. E quantas pessoas que não têm oportunidade na vida porque nasceram em um lugar que era um lugar pobre, que é um lugar onde, quando você faz a sua inscrição, as pessoas levam em consideração se você vai trabalhar ou não naquele lugar por causa do contexto no qual você vive. Se a pessoa ela se identificar como alguém que mora numa favela, muitas vezes ela não é aprovada na hora do seu currículo, de mostrar o seu currículo. Ela é desvalorizada por morar em um lugar pobre. A pessoa que não tem condição de ter uma roupa melhor, ela chega num lugar, as pessoas ficam olhando para aquela pessoa, já desmerecem aquela pessoa pela roupa que aquela pessoa usa, desmerecem aquela pessoa pelo linguajar. Ela não pode ter um linguajar muito polido, porque não teve muita condição de ter a oportunidade de frequentar uma escola, porque desde cedo já começou a trabalhar para sustentar o seu lar. E aí virou o pai da família, ou virou a mãe da família, porque teve que trabalhar ao invés de estudar, e sempre teve uma vida muito dura. E aquela pessoa, ela olha para aquela vida que ela teve, ela fala assim: meu Deus, olha o que Deus Ele me deu, olha a vida que Deus me deu. E isso acaba endurecendo o coração dessa pessoa, pelo seu contexto social, por tudo aquilo que ela já viveu.
E muitas pessoas estão aí na marginalidade, que desde cedo já sofreram muito. Mas olha, não importa a relação que você teve na sua casa, a relação que você teve na sociedade, até hoje, você precisa ter um encontro marcado com Deus para viver uma relação com Deus na sua vida. Você vai ver como é que essa relação vai transformar a sua vida. Em terceiro lugar, um encontro muito importante, porque ele ensinou coisas muito mais importantes do que aquela mulher conhecia. Aquela mulher tinha um conhecimento dos pais da fé, dos pais bíblicos, e ela, na conversa com Jesus, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui, o contexto daquela mulher era um contexto material. Senhor, essa água era água que nós suprimos a nossa necessidade do corpo. E naquela conversa, Jesus veio para suprir algo que é tão importante quanto, que é a água do Espírito, que é uma fonte na qual nós só podemos alcançar em Jesus Cristo. Ele era a fonte de vida naquele poço. Não era daquele poço que aquela mulher ia mais uma vez suprir a sua necessidade, mas da fonte da água viva que é Jesus, que estava ali naquele poço. Ia suprir a sua alma, a sede da sua alma, que estava com sede. O ser humano, ele tem uma alma. Essa alma, ela precisa também do sustento, do alimento. Ela precisa da sua necessidade básica. Um dia desse nós estávamos falando a respeito da necessidade básica, que é a água. E a alma, ela não vai conseguir dessedentar, acabar com a sua sede, a não ser que ela vá à fonte. Tem muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo que ainda não tiveram um encontro com Deus, que estão sedentas, as suas almas estão ressequidas, as suas almas estão mortas, porque não dessedentaram a sua sede. Você precisa matar a sede da alma em Cristo. E aquela mulher, ela não estava entendendo: Senhor, me dá essa água para eu não voltar aqui. Não, aquela mulher, ela com certeza voltou em várias vezes àquele poço, depois de ter se encontrado com Cristo, mas agora ela matou a sua sede espiritual naquele encontro com Jesus. E você precisa matar a sua sede espiritual. A alma tem sede, a alma sente falta da fonte que é Jesus. E essa fonte, nós devemos estar sempre buscando ela, para dessedentar a nossa alma. E para aquele que ainda não encontrou essa fonte, você precisa ir a essa fonte que é Jesus, marcar um encontro para beber dessa água, que sem ela sua alma está morta, sua alma está seca, sua alma não tem vida. Essa é a realidade. Jesus naquele dia,
matou a sede espiritual daquela mulher. Aquela mulher saiu dali, virou uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque ela foi lá e anunciou a mesma mensagem que foi proclamada ao seu coração, aqueles homens. Então traz ela aqui, ele foi lá, convidado também por aqueles homens que vieram ali, e Jesus entrou naquele lugar e pregou a mensagem do Evangelho. Agora não é mais pela sua palavra, agora foi por tudo aquilo que nós ouvimos e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Matou a sede daquele lugar, a sede da alma daquelas pessoas, e vai matar a sede também das nossas almas. Sempre estaremos indo à fonte para matar a sede da nossa alma, e essa fonte é Jesus. Aquele encontro era muito importante porque revelou mistérios teológicos que mesmo para os doutores da lei era difícil. Quando Jesus ele é interrogado várias vezes, você é o Messias? Jesus ele não se pronunciou como Messias, não. Ele não se identificou. E quando ele se identificava, como ele tomava, quando ele tomava posicionamento como filho de Deus, perdoando os pecados, como é que ele era tratado? Ele era tratado com ódio. As pessoas tinham raiva. Peraí, ele é filho de Deus? Ele pode perdoar pecados? Aquelas pessoas queriam matar a Jesus só por ele falar isso. Mas o coração daquela mulher poderia ouvir verdades que os religiosos da época não podiam escutar, porque o coração daquela mulher estava propenso a ouvir essas verdades. Nós devemos fazer isso com o nosso coração, abrir o nosso coração, porque nós fechamos o nosso coração para a pregação do Evangelho. Por que que a pregação do Evangelho, ela não é aceita por todos? A mensagem do Evangelho é uma só. A mensagem do Evangelho é a semente boa, que é jogada em todos os corações. E quando a gente vê a parábola do semeador, a gente vê que o problema não está na semente, o problema está no terreno que cai a semente. E esse terreno é o nosso coração, é o seu coração. Por que que a palavra de Deus ainda não brotou? Por que que ainda não tem frutos para a eternidade? Porque o problema está no meu coração. E muitas vezes a gente se fecha para essa mensagem. Mas aquela mulher, ela pôde receber uma palavra muito difícil de ser ouvida, mas um mistério teológico revelado pelo próprio Jesus Cristo. Ele diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu o que falo contigo. Vocês viram Jesus se revelando dessa forma para as outras pessoas? Nem os discípulos, eles sabiam dizer quem era Jesus. Uma época ele fez essa pergunta: as pessoas dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. O que vocês dizem que eu sou? As pessoas começavam a dizer: uns dizem que tu és isso, é aquilo outro. Aí vem Pedro, usado pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só através do Espírito Santo de Deus que os próprios discípulos, eles receberam essa instrução através da palavra de Pedro. Pois para essa mulher, Jesus ele falou assim: eu sou o que falo contigo. E naquele momento, aquela mulher vai lá e fala: olha, vem cá ouvir, vamos lá ouvir, porque talvez não seja esse o Cristo, porque ela não podia chegar e falar: é o Cristo, porque o coração daquelas pessoas precisavam ouvir do próprio Senhor Jesus falar aos seus corações. E Jesus, quando prega a mensagem do Evangelho, quando fala do amor de Deus, quando fala quem Ele é, aquelas pessoas que eram desprezadas,
aquelas pessoas que eram tidas como menos importantes, abrem o seu coração para os mistérios do reino de Deus. Olha, nós podemos conhecer a Deus muito mais do que aquele conhecimento, muitas vezes didático, né? Porque tem pessoas que entram dentro das igrejas e quando eles ouvem um pregador simples, um pregador, vamos dizer assim, um dos menores, como eu, às vezes entra dentro de um salão de culto, me observa e vê vários erros teológicos naquilo que eu estou falando, vê a dificuldade, muitas vezes, de eu passar o ensinamento para os irmãos, vê erros na minha didática, na minha dialética, e sabe muito mais da palavra de Deus do que o próprio pregador. Aí essas pessoas, elas chegam e conhecem e digam: olha, eu conheço, tudo aquilo que ele falou, eu já conhecia. Mas não é esse o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos dele. É um conhecimento no qual nós vamos viver uma experiência com ele. Eu conheço muito do Deus histórico, do Cristo histórico, melhor dizendo. Mas não é esse conhecimento do Cristo histórico que você precisa na sua vida. É o conhecimento do Cristo Emanuel, do Deus conosco, do Deus com você, do Deus que passa a ter uma intimidade com você através de Cristo Jesus, alterando a história da tua vida, mudando a tua história, fazendo parte da sua história, no qual você não conhece Ele apenas por palavras, mas você conhece Ele porque Ele habita em você. É assim que Ele quer no relacionamento com você, que você o conheça por experiência, experimentando Ele na sua vida. Baixe a sua cabeça agora, nesse momento, e reflita. Reflita em tudo aquilo que foi dito nessa noite. Você que está nos assistindo pela internet, ou que vai assistir esse culto pela internet, olha, separe um momento para ir até o final desse culto, e também separe esse momento para refletir em tudo aquilo que foi dito. Como tem sido a minha vida nesse mundo? Eu tenho vivido a minha vida com Cristo, eu tenho vivido a minha vida com Deus. Eu já tive encontro com Ele, e em um dado momento eu me afastei do meu relacionamento com Ele, eu deixei de estar na sua presença, eu deixei de estar adorando o seu nome. As oportunidades que eu tinha de estar prestando o meu culto, eu estava fazendo uma outra coisa, algo mais importante tomou espaço na minha vida. Não, depois que nós temos um encontro marcado com Deus, e nós o encontramos com Ele em Jesus Cristo, o mais importante da nossa vida é Cristo. As outras coisas são secundárias na nossa vida. E como você tem vivido a sua vida? Qual o relacionamento que você tem tido com Deus em Cristo Jesus? Você já afirmou, você já tomou uma decisão ao lado de Cristo? Você já proclamou essa fé em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É um ato a conversão. No dia em que eu me disponibilizo aos pés de Jesus, me entregando a Ele como Salvador da minha vida, a partir desse ato, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E nesse encontro, Ele passa a ser uma realidade na minha vida. Eu passo a ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. E como tem sido o meu relacionamento com Deus? Será que eu preciso de mais aprofundamento no meu relacionamento com Deus? É uma pergunta também que eu gostaria que cada irmão aqui nessa noite
questionasse a si mesmo: como tem sido o meu relacionamento com Deus? O que eu tenho feito no reino de Deus? É interessante ver a atitude dessa mulher. O mais importante daquela mulher era ir naquele poço, pegar a sua água e suprir ali a necessidade dela, da sua família ou das outras pessoas que ela tinha que suprir. Pelo horário que ela estava ali, ela possivelmente estava alimentando até, ou melhor, descendentando até outras famílias com aquela água que ela estava tirando do poço. Por quê? Porque era meio-dia. Geralmente as pessoas iam de manhã, abasteciam suas casas e depois ficavam em casa com aquela água que era necessária para a sua subsistência. Aquela mulher, meio-dia, estava no poço, então ela podia estar também trabalhando naquele momento, levando água para outras pessoas e pegando ali, né, uma compensação com o seu trabalho. Era meio-dia. Muitas pessoas, elas analisam dessa forma, os estudiosos analisam dessa forma. Sabe o que aquela mulher fez? Depois que ela teve um encontro com Jesus, ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós estamos valorizando mais os nossos cântaros? Será que coisas mais importantes têm tomado o lugar de Jesus na nossa vida? É algo também para a gente analisar, para a gente pensar. Temos um encontro com Deus? Temos. E o que isso tem refletido na nossa vida espiritual? Como está a nossa vida espiritual? Como nós precisamos estar sempre questionando como está a nossa vida com Deus, mesmo depois de ter um encontro marcado com Cristo. Eu preciso olhar para mim e pensar: será que eu tenho feito realmente a minha parte no reino dos céus? Será que eu tenho dado a importância que Jesus tem na minha vida? Ele é o mais importante na minha vida. Será que tem sido mesmo? Ou será que eu estou agarrado ao meu cântaro, às minhas coisas, aos meus negócios, ao meu tempo? E quando nós olhamos para o tempo de Deus, é quanto? É 1 hora de culto num domingo? São 2 horas de culto num domingo pela manhã e à noite? Como tem sido a minha vida de aprender mais de Deus? Eu tenho sentido necessidade de que a nossa igreja, ela aprenda mais da palavra de Deus, ela seja reconhecida como uma igreja que conhece a palavra de Deus. Para isso nós temos a escola bíblica dominical. Agora, quando a gente chega na escola bíblica dominical, nós vemos poucos alunos na escola bíblica dominical. Isso entristece o nosso coração, irmãos. Quando nós fazemos um culto pela manhã, poucos irmãos estão na igreja. Nós estamos atrás dos nossos cântaros. Nós estamos com os nossos cântaros nas mãos, mas nós não estamos nos preparando para estar levando o Evangelho para as outras pessoas. O irmão Zaniel virou e falou: pastor, eu vou baixar aqui o tema, porque eu preciso cada vez mais, porque tem pessoas me procurando para saber do Evangelho. Eu preciso me preparar na escola bíblica. Você não falou isso para mim hoje de manhã? Como é que você vai falar à sua família? Como é que você vai levar a mensagem do reino dos céus para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, se você não conhece a palavra de Deus, que é ela que tem que ser pregada? Não é só chegar e falar: eu vou na igreja. Não, não é isso não. Você pode aproveitar uma oportunidade dentro da sua casa para aplicar a palavra de Deus ali para a sua família, e assim ensinar a respeito de Jesus na sua própria casa. Mas você está apto para isso? Questione isso na sua vida, irmão. Seja alguém que conheça a Deus, para também falar desse Deus a outras pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Se prepare. Cada vez mais queira conhecer esse Deus que você teve um encontro com Ele, mas que você precisa conhecê-lo e buscá-lo cada vez mais
em sua vida, encher a tua vida com a fonte da água viva. O que você vai jorrar se você não beber da fonte? Não vem de mim. Para pensar. Se eu, por exemplo, for falar a alguém no meu trabalho, a uma pessoa que vai lá, que é um cliente da onde eu trabalho, o que eu vou falar? Eu vou falar de mim mesmo? Não vai ser fonte a jorrar da vida eterna, vai ser as minhas próprias palavras. Mas agora, se eu beber da fonte e pegar dessa fonte e jorrar essa mesma fonte, eu estarei descedendo nas almas que estarão me procurando. Essa é a nossa responsabilidade, como aquele que já provou da fonte, é jorrar como fonte, a jorrar para a vida eterna. Você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa palavra não é só para aquele que tem um encontro, não. É para você também que é crente em Cristo Jesus, que está assistindo esse culto pela internet. É para o irmão que está aqui assistindo esse culto. Não perca a oportunidade de beber mais e mais da fonte que está em Cristo Jesus. Saber cada vez mais da palavra que traz a salvação para o ser humano. Porque as minhas palavras vão se perder. Havia uma artista que cantava palavras pequenas, palavras amenas, palavras e palavras. Ela cantava essa música. E essa mulher, Cássia Eller, ela viveu pouco tempo nesse mundo e já partiu para a eternidade. Não sei para onde ela foi, porque cada um vai dar conta de si. Eu não vou julgar para onde foi essa mulher, mas se ela viveu só de palavras pequenas, palavras amenas, palavras e palavras, ela não tinha fé em seu coração. Não é verdade? Porque as palavras humanas não vão produzir fé à nossa vida. Mas pela manhã nós estávamos falando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós nos empenharmos, quanto mais bebermos dessa fonte que é a palavra de Deus, quanto mais falarmos de Jesus, quanto mais conhecermos a Jesus, mais palavras de fé estarão na nossa vida, mais fé estará em nosso coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como está se desenvolvendo a nossa fé? Eu fico preocupado com isso, porque eu dou conta dessa igreja a Deus. Eu dou conta. Mas agora eu estou aliviado, porque eu estou chegando para vocês e falando o que vocês precisam fazer. Agora a responsabilidade já não é mais minha, é dos irmãos. A responsabilidade já não é mais minha, é sua, que está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo a mensagem do Evangelho. Você aceita ou não? Você que precisa decidir isso. Você vai à fonte ou você não vai? Você tem cada vez mais fé ou você não tem? A responsabilidade deixou de ser minha e passou a ser de você que ouviu essa palavra em seu coração. Medite nisso e que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Antes de estarmos entoando esses 2 cânticos, nós vamos estar já nos reunindo aqui com... a irmã Lídia não vai estar aqui, mas eu vou pedir ao Jonatas para estar na reunião, já preparando os líderes dos grupos, porque mês que vem nós já estaremos já começando com os nossos grupos no estudo dos lares. Já temos alguns lares já definidos, e nós vamos estar os líderes estarão procurando os irmãos que são próximos a essas residências, para estarem participando das atividades. Eles estarão instruindo as pessoas para estarem nesses cultos, e como nós vamos proceder, e como será a estratégia também
Então os irmãos já estejam preparados para receber um irmão que vai te procurar para te convidar a participar de um culto no seu lar. E quem sabe a sua casa já não é um lugar marcado por Deus para virar também um grupo de estudo também da nossa igreja, porque a nossa intenção é multiplicar esse trabalho para que alcancemos a maioria dos lares que a gente possa alcançar como projeto de Deus para essa obra. Vamos estar louvando a Deus com o cântico És Mais Forte. Vamos ficar de pé, irmãos. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípios e sem fim, esperança eterna em mim, para trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo esteja com todos nós,
esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Então louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Uma boa semana em nome de Jesus.